Amém, queridos? Bom dia a todos. Quero falar sobre o versículo 31 do capítulo 40 do livro de Isaías. E fala assim, ó: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia e não se cansarão, caminharão, correrão e não se fatigarão. Irmãos, é a revelação do Espírito Santo que nos fortalece. A revelação da palavra de Deus contida na Bíblia é que nos fortalece, é que nos renova, é que nos dá força para seguir nessa caminhada. Porque Deus, Ele não nos deixa confundido. Deus não nos deixa enganar. Vale a pena acreditar nesse Deus maravilhoso. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena. É lógico que algumas revelações, algumas descobertas, eles deixam o ser humano abalado. Né? Aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles ficam abalados diante de algumas descobertas, diante de algumas revelações. Mas o Salmo 125 fala o quê? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então vale a pena você confiar em Deus, porque Ele não nos deixa enganados. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: não vos conformeis com este século. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que não devemos nos alarmarmos também, não devemos nos escandalizar com os acontecimentos desse século. Porque a Bíblia Sagrada, para quem estuda, para quem lê a Bíblia, vai saber que todos esses acontecimentos, irmão, já está escrito na Bíblia. Deus já sabia que ia acontecer. Eu, particularmente, nunca acreditei numa doença que não tem cura. Eu nunca acreditei no mal sem solução, sem cura. Eu nunca me conformei com a morte. Eu nunca me conformei com a morte. Então a morte não existe? Existe. Então doença não existe? Doença sem cura não existe? Existe. Mas existe um Deus que é muito maior do que a morte. Existe um Deus que manda na morte. Existe um Deus que é muito maior do que a doença, do que a peste, do que epidemias. Você, irmão, não está servindo um Deus qualquer. Você está diante de um Deus que tem todo o poder. Que tem todo o poder. Ele é o autor da vida, Ele é o dono da vida. Ele dá a vida. Ele manda na morte. Acontece que o ser humano, ele tem as suas escolhas. Escolhas que vão levar à morte ou escolhas que vão levar à vida eterna. E essa decisão, ela só pode ser tomada aqui na terra enquanto há vida. Enquanto você for vivo, enquanto houver vida, fôlego de vida no seu coração, no seu sangue, né, na sua mente, enquanto houver vida em você, você pode tomar essa decisão. Depois que você morrer, não tem mais como tomar essa decisão. Então a nossa escolha é agora. É agora. Porque muitas pessoas têm culpado Deus por todos os acontecimentos na terra. Aonde está Deus? Né? Como é que Deus permite isso? Se Deus sabia, se a Bíblia fala de todas essas doenças, de todo esse mal, injustiças, todas essas mortes e tal, onde é que está Deus? Por que Deus permite? Irmãos, tudo isso é criado pelo ser humano. Tudo isso é criado pelo ser humano. Veja bem, por que o vírus não tem reino próprio? Por que existe uma superbactéria que não morre com anticorpos, com antivírus? Por que o reino animal, vegetal, né, o reino Fuji, o reino protista, o reino Monera, todos têm o seu reino? E por que o vírus não tem reino? Se o vírus fosse criado pela natureza, ele teria o reino dele, ele se reproduziria. As bactérias. Por que o vírus não tem reino? Porque ele foi criado em laboratório para invadir os reinos existentes da natureza. O vírus, ele foi criado
para invadir o seu sistema respiratório, seu sistema circulatório. Ele não tem reino, então ele pode invadir qualquer reino. Ele foi criado para matar. O vírus foi criado para matar. Ele foi criado para invadir os outros reinos. Ele não tem reino. Ele se reproduz através de outras células. Então ele pode invadir qualquer reino. Ele pode invadir qualquer sistema. E eu estou falando de vírus, tanto vírus, né, da AIDS, vírus da gripe, vírus de uma virose. Estou falando de vírus no ser humano e estou falando de vírus no sistema do computador também, né? Todo vírus foi criado para gerar dinheiro, para gerar recursos. Agora entenda uma coisa, que eu quero te confortar, eu quero te consolar. Se o vírus, se todas essas doenças, essas pestes, foi criada pelo homem, irmãos, quem é o homem diante de Deus? O coração do homem está na mão de Deus, está na palma da mão de Deus. Acontece que às vezes todos esses problemas, essas dificuldades, nos deixam cegos diante da situação e não buscamos o nosso Deus. Às vezes nós valorizamos mais os problemas do dia a dia do que o Deus que nós servimos. Às vezes nós damos mais valor nessas doenças, nessas situações difíceis, do que o próprio Deus, que valorizar o próprio Jesus Cristo. Então veja bem, isso está mais fácil de resolver do que nós imaginamos, né? Quando Jesus falou lá em Marcos 16, 18, falou, olha, pisarão em serpente, pegarão escorpiões, beberão veneno e não lhe causarão mal algum. Nós temos que ler o versículo anterior. O versículo anterior, você vai ver que essa promessa de Deus é para aqueles que estão em Jesus Cristo. É para aqueles que estão fazendo a obra de Deus, é para aqueles que estão servindo a Cristo. Então você tem escolha. Você tem escolha. É você que decide. Decida por Jesus Cristo hoje e viverá a eternidade com Deus. Porque, veja bem, se tudo isso é criado pelo homem, quem é o homem diante de Deus, irmão? Agora, eu quero te consolar. Se o vírus, ele pode invadir qualquer reino, qualquer sistema, Jesus Cristo, ele pode combater tranquilamente, porque ele também pode entrar em todos os reinos, ele pode entrar em todos os sistemas. Jesus Cristo, ele pode entrar em todos os reinos, Jesus Cristo pode entrar, ele é o rei dos reis, então Jesus Cristo, ele pode entrar em todos os reinos, ele pode entrar em todos os sistemas e combater esse vírus. Pensa bem, a Bíblia fala que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes, corta mais do que espada de dois gumes, ela penetra em juntas e medulas. Agora você imagina, se Jesus Cristo não pode penetrar e combater esse vírus aonde ele estiver. Se Jesus Cristo não pode penetrar e combater esse vírus em qualquer sistema operacional, em qualquer reino, em qualquer lugar que estiver no nosso sistema, Jesus Cristo pode combater isso aí, irmão. Porque Jesus Cristo, ele pode entrar em todos os lugares da sua vida que você permitir. Jesus Cristo, ele pode entrar, irmão. Ele pode entrar. Amém? Glória a Deus. Você está diante de um Deus, irmão, que tem todo o poder. Você não está servindo um Deus qualquer. Você não está servindo qualquer Deus. Você está diante de um Deus que tem todo o poder, irmão. Todo o poder.